com a simpatia e com a segurança que normalmente costumamos transmitir a todos os que escolhem visitar-nos. A Imagine More é um DMC, foi fundado há exatamente 10 anos e não era esta a forma que nós queríamos de festejar o nosso 10º aniversário, mas é a situação que temos. Somos uma empresa fundada por 4 mulheres e divididas por departamentos consoante as línguas que falamos. Portanto, os nossos mercados são mais a nível europeu, a Alemanha, a França e a Espanha. O Brasil vem já numa terceira fase e já estamos aqui com o Amundo há alguns anos. Passados alguns anos, juntaram-se à equipa mais 3 colaboradores, somos neste momento 7, que vieram justamente desenvolver e ajudar-nos a criar e a cimentar os nossos mercados. Há algumas palavras que nos definem e que nós procuramos trazer para os nossos eventos, trazer para a nossa programação, e estas palavras estão aqui de alguma maneira refletidas. Fazemos as coisas com paixão, com uma certa criatividade, pensamos nós, uma certa diversidade, de maneira a que possamos criar em todos uma experiência a quem nos visita e a quem escolhe ter como parceiros. Obviamente que a criatividade, a atenção ao detalhe é fundamental na área dos eventos, que é a área a que nós nos dedicamos ou que nos dedicamos até agora. Vamos ver como é que as coisas vão funcionar a partir daqui. Eu gostaria hoje de fazer assim uma pequena viagem nos destinos que nós proporcionamos como país. E Portugal é composto por Portugal continental, não é? Aquele retângulo que toda a gente conhece, e depois mais dois arquipélagos, a Madeira e os Açores. E é justamente pelo norte do país e cronologicamente pela parte mais antiga do país que nós vamos começar hoje, pelo norte do país, pela região do Porto. A minha ideia é explicar o que é que nós podemos fazer nos itinerários que propomos quando alguém nos pede algum programa. Os brasileiros e os grupos brasileiros normalmente caracterizam-se por ter uma estadia mais alargada, uma vez que já vêm para a Europa, e comparativamente ao que fazem os europeus, as estadias são, no mínimo, em média, de 5 a 6 noites. E, portanto, podemos propor pelo menos 2 destinos na mesma viagem. Isso permite que aqueles que nos visitam possam ter uma ideia um pouquinho mais alargada, porque Portugal, apesar de ser um país pequeno, é um país muito diverso. E, portanto, a norte do país, na região do norte e do Porto, temos a parte mais antiga de Portugal, a parte aqui no litoral do Porto mais industrializada. Em termos de clima, é uma zona um pouquinho mais rigorosa em termos de inverno, com mais chuva e mais frio, embora a partir de abril, entre abril e outubro, as coisas melhorem bastante e possamos ter tempo agradável para podermos fazer, de facto, programas ao ar livre, coisa que eu acho que justamente agora se vai aumentar mais, justamente para podermos não estar confinados em espaços fechados. À volta do Porto temos o Vale do Douro, que obrigatoriamente é um dos sítios que se tem que visitar, e depois, se conseguimos ficar mais uma ou 2 noites, a zona aqui de Guimarães-Braga, e portanto faz perfeitamente um dia no Porto, um dia no Douro e eventualmente um dia aqui nesta zona, pode compor a parte do itinerário que nós podemos propor. O Porto é uma cidade bastante mais pequena que Lisboa, é uma cidade bastante agradável, muito simpática, as gentes são muito acolhedoras, é um sítio onde as mulheres se sentem novas sempre, porque toda a gente nos trata por menina, mesmo que tenhamos assim alguns cabelos brancos. É uma cidade que se caracteriza por uma cor um pouco mais cinzenta, isto porque a maior parte dos edifícios são feitos na pedra da região, que é o granito, são
edifícios com um ar mais austero, mas muito bonitos. Portanto, numa visita de cidade é fácil admirar esta arquitetura em conjunto com os azulejos com tudo aquilo que o Porto pode oferecer. Justamente, um dos produtos um pouco mais ligados que se centra, de facto, a atividade principal da área da cidade e da área circundante é o comércio do vinho do Porto. E, portanto, obrigatoriamente vamos falar daquilo que se pode fazer a mais ou menos 1h30 do Porto, que é um passeio no Vale do Douro. O Vale do Douro vinheteiro porque é composto por toda uma paisagem magnífica de vinhas construídas em socalcos. Estes degraus foram todos construídos à mão pelo homem há séculos atrás, e foi aqui que foram colocadas as vinhas ou plantadas as vinhas que dão hoje em dia tanto o vinho de mesa tinto e branco como o vinho do Porto. Portanto, um dia passado aqui nesta zona, esta zona demora mais ou menos 1h30 de ônibus até lá chegarmos, mas também podemos fazê-lo, mais ou menos com a mesma duração, de trem. E aí podemos, conforme seja a capacidade dos grupos, podemos fazer carruagens em privado que nos possam permitir, de facto, percorrer esta zona ao longo do rio, porque justamente o trem passa bem pertinho aqui da água, portanto fazendo um circuito muito bonito. E obviamente que o intuito irá ser descobrir uma ou duas quintas que se dedicam à produção do vinho. Estas quintas, na sua maioria, são de famílias inglesas que há uns anos atrás se instalaram aqui devido ao comércio ao comércio do vinho do Porto, e portanto temos marcas muito conhecidas como Taylor's, Graham's, Cobb, portanto, são nomes pertencentes a essas famílias que se dedicaram e que assentaram arraiais aqui, permitindo que este negócio realmente tivesse a dimensão que hoje tem. Aqui podem-se fazer vários programas, podem-se participar nas vindimas, se o período for o justo período das vindimas, que é de setembro e outubro, um pouco dependendo da temperatura e do clima. Podemos fazer programas de produção de rótulos, degustação de vinhos, enfim, toda uma série de atividades ligadas à temática do vinho, piqueniques nas vinhas, dependendo do número de pessoas, e, portanto, esta é, de facto, um dos dias bem passados aqui na zona do Porto. Depois temos outras atividades que podem ser e começam a ser cada vez mais interessantes, justamente por aquilo que eu falava, que as pessoas têm necessidade de estar mais ao ar livre, ou vão passar a ter mais necessidade de estar ao ar livre e de criar programas sustentáveis, e então criar aqui uma dinâmica de que os participantes possam participar na recuperação dos ecossistemas, das dunas, da limpeza das praias. Isto também ajuda ao turismo, ajuda a olhar para o turismo de uma forma um pouquinho mais sustentável, que eu acho que vai ser o lema daqui para a frente. E, obviamente, outras atividades mais radicais dentro da cidade. Podem ser feitos passeios de bondinho, podem ser feitos passeios de tuk-tuk, podem ser feitos passeios a pé. Enfim, há todo um segmento que é possível fazer aqui durante uma visita de cidade, e, inclusive, uma das últimas atividades que tem sido vinda implementada é uma subida um bocadinho mais arrojada à Ponte da Rábida, que é uma das 6 pontes que atravessa o Rio Douro, e que pode permitir que as pessoas tirem uma belíssima fotografia da cidade do Porto, que é de facto magnífica. Depois, em complemento, obviamente, que há todo o que gira à volta da gastronomia e, obviamente, que as Caves vai ser um dos locais que nos quais vamos ter que nos centrar. Obviamente que, fazendo uma visita no Vale do Douro e depois complementando com
um jantar nas caves será o ideal, porque assim percebemos exatamente como é que tudo se desenrola, a produção da vinha, como ela é transportada do sítio do Douro, do Vale do Douro, até aqui às caves em Vila Nova de Gaia, onde o vinho vai ficar em barris durante vários anos até estar preparado para ser consumido. Portanto, a complementar este passeio ao Douro com a visita das caves, com a degustação de vinho do Porto e depois com o jantar, é sempre uma mais-valia neste programa. Obviamente que depois há outros locais. Estou aqui a tentar. Ok. Há outros locais que podemos oferecer mais clássicos e um deles será justamente o Palácio da Bolsa. O Palácio da Bolsa é esse que também está ligado ao vinho do Porto porque é a Associação Comercial do Vinho do Porto. Este palácio é lindíssimo, tem várias salas. Esta é uma das mais bonitas, é o Salão Árabe, e pode ser perfeitamente usado para um jantar de premiação, um jantar de gala, ou simplesmente para fazer uma visita e visitar realmente as várias salas do palácio. Depois temos outros locais um pouco, e eu estou aqui a tentar dar um bocadinho da variedade de sítios que podemos ter, outros locais um pouco mais modernos, como este, por exemplo, o Porto de Leixões, que foi construído há uns 2 ou 3 anos atrás, que até ganhou um prémio de arquitetura e que, ao mesmo tempo, é possível fazer aqui, porque fizeram alguns espaços onde é possível, de facto, aqui organizar eventos e de alguma forma, rentabilizar também o espaço em si como terminal de cruzeiros. E depois, obviamente, que temos outros espaços agradáveis, quintas na região, onde podemos fazer atividades de team building, almoços ao ar livre, dentro de portas, enfim. O Porto, neste momento, oferece muitas possibilidades e todas muito diversificadas, de forma a que possamos ter umas experiências um pouco mais alargadas daquilo que é a oferta turística da zona. E, portanto, agora vamos começar a descer, e fazendo 2 noites ou 3 no Porto, vamos começar a descer para a zona de Lisboa. Isto também pode ser feito de 2 maneiras. Ou fazemos, de facto, em ónibus e saímos do Porto de manhã, fazemos uma paragem mais ou menos na zona de Coimbra, podemos fazer uma visita de Coimbra com a Universidade Antiga, um almoço na zona, depois ir continuando a descer, passando por Fátima e acabando por chegar a Lisboa, ou fazê-lo também de trem, e aí é um pouquinho mais rápido. O trem demora mais ou menos pouco mais de 2 horas e meia e podemos sair de manhã do Porto e estar antes do almoço, à hora do almoço, em Lisboa, fazendo um percurso um pouco mais direto. Lisboa é a capital do país e, portanto, aqui, como vocês sabem, há voos diretos do Brasil, de São Paulo, Rio de Janeiro, enfim. É fácil chegar cá, espero que assim continue. E comparativamente ao norte, é uma zona com um pouquinho mais de sol ao longo de todo o ano. Um bocadinho e menos chuva. O período começa a ficar mais ameno a partir de março e vai até o início de novembro, mais ou menos. E, portanto, é um pouquinho mais alargado do que aquilo que temos na região do Porto. Obviamente que a altura mais, digamos, menos competitiva será entre maio, junho e depois setembro e outubro, que são os meses mais fortes relativamente a eventos, a congressos, a reuniões, a incentivos, etc. Lisboa é uma cidade muito diferente da cidade do Porto. É uma cidade mais clara, com mais luz, tem um azul de céu realmente magnífico. E é uma cidade mais clara justamente porque a pedra dominante aqui já não é o granito, mas sim o calcário. É uma pedra mais branca, mais mole,
que faz aqueles monumentos, permite aquela decoração nos monumentos que vocês também conhecem na zona de Belém, como o Mosteiro dos Jerónimos ou a Torre de Belém. E, portanto, Lisboa é uma cidade, eu gosto de a definir como uma cidade de contrastes, onde se consegue encontrar o mais tradicional nos bairros mais antigos, como o Castelo, a Alfama, o Bairro Alto, o Chiado, a Madragoa. São bairros típicos, são bairros onde a tradição ainda se mantém, das festas populares, do fado, enfim, toda essa componente que é tão conhecida lá fora. Mas tornou-se também uma cidade muito, muito mais arrojada, muito mais trendy, com edifícios muito mais modernos, virada muito para o Rio, a partir do momento em que conseguimos aliviar a parte fronteiriça com o Rio, do Porto de Lisboa, que tinha muitos contentores, etc. E, portanto, a partir desse momento em que conseguimos aliviar toda essa zona, foram abrindo restaurantes, foram abrindo hotéis, foram abrindo espaços que nos permitem viver muito mais o Rio. E, portanto, num primeiro dia, eu diria que fazer uma visita de cidade, passando entre os bairros mais antigos e depois passando à zona de Belém, uma parte mais monumental, ocuparia logo o primeiro dia de chegada a Lisboa. Num segundo momento, num segundo dia, é indispensável fazer o triângulo Lisboa-Sintra-Cascais, porque passamos de uma cidade cosmopolita superurbana para a 30 km de Lisboa termos uma zona completamente diferente. Sintra é uma vila medieval dominada por imensos castelos, palácios, mansões nobres, enfim, toda uma panóplia de paisagem verdejante que nos permite mudar completamente de agulha e termos uma sensação completamente diferente ao chegar aqui à Vila de Sintra. Por se situar numa montanha, obviamente que a paisagem também difere bastante e é tudo muito mais verde, tudo muito mais úmido, mas é de facto uma manhã muito bem passada aqui na zona de Sintra, com a permissão, com a opção também de podermos ter algum tempo livre para visitar o centro histórico, que tem muitas lojinhas, enfim, que tem um comércio local bastante interessante. À medida que vamos saindo de Sintra, vamos atravessando quase que, não direi o deserto, mas realmente uma diferença na paisagem muito abrupta, porque vamos estando mais perto do Atlântico e mais perto do oceano, e então a paisagem começa a ficar mais árida, e temos a zona, por exemplo, do Cabo da Roca, mais rochosa, e à medida que vamos descendo a montanha, vamos aproximando do mar, e temos estas magníficas paisagens de praia, da zona de Cascais, onde existem uma panóplia enorme de restaurantes, onde podemos comer um bom peixe grelhado, e, portanto, fazer aqui um dia completo à volta de Sintra, Cascais, e voltar a Lisboa no final da tarde, ainda a tempo de termos um pouquinho de tempo livre na cidade. Se tivermos mais um dia, temos mais coisas para poder visitar em Lisboa. Se passarmos a ponte para o outro lado, e também a cerca de 45 minutos de Lisboa, entramos na zona do Parque Natural da Arrábida, esta paisagem lindíssima que vimos aqui, que é um parque natural. Atravessamos a ponte sobre o Tejo e, portanto, temos aquela saída de Lisboa e depois novamente uma entrada espetacular se atravessarmos a mesma ponte ou se viermos pela Ponte Vasco da Gama. Mas dizia eu que nesta zona podemos encontrar também algumas quintas que produzem vinho de mesa, produzem queijo, fazem fábrica de azulejos e, portanto, é possível também num dia fazermos aqui um rumo totalmente diferente e fazer uma experiência também gastronómica desta região, com provas de vinho, com prova de queijo de azeitão, com um ateliê de pintura de azulejos que depois pode ser levado como souvenir. Enfim, temos várias coisas com o almoço na Pousada de Palmela que podemos oferecer para mais um dia aqui passado.
enfim, e teríamos também muito mais a acrescentar, mas a viagem tem que continuar e vamos continuar dizendo que tudo o que é atividades náuticas no Tejo pode ser aproveitado também para uma tarde de lazer ou uma manhã de lazer, onde podem ser feitas regatas, passeios de speedboat, passeios de catamarã, com almoço a bordo, enfim, tudo o que está inerente a esta facilidade de termos um rio aqui enorme à nossa porta. Pois, obviamente, temos a parte gastronómica, voltando um pouco na sequência do que eu tenho vindo a apresentar, e aí temos vários espaços históricos, temos vários restaurantes. Eu vou optar aqui por falar talvez em espaços que sejam menos conhecidos, porque os restaurantes, enfim, são mais fáceis de encontrar. Locais históricos como este Pátio da Galé, que pode fazer eventos até grupos com alguma capacidade ou bastante capacidade, são espaços vazios que funcionam em termos de aluguer e, portanto, tudo o que aqui é visto é acrescentado através de aluguer, decoração, etc. Equipas de catering, enfim, o inerente. E depois temos também outros inesperados, como este venue que é o convento do Carmo, que curiosamente foi destruído durante o terremoto de 1755 e que optámos por deixar com esta sem estrutura de teto e, portanto, permite também fazer jantares, concertos ao ar livre, de modo que as pessoas possam ter um bocadinho a percepção de estar a jantar sob as estrelas. Obviamente, para isto temos que ter bom tempo, mas isso também, enfim, não é muito difícil. Depois temos aquilo que eu falava um pouco da abertura realmente da cidade ao rio. Temos vários espaços que se foram construindo aqui ao longo do tempo, como este, por exemplo, que também é bastante grande e que permite também a realização de eventos maiores. Ou ainda coisas mais pequenas, coisas mais saídas do normal, que é como este apartamento com várias salas, onde podemos criar uma dinâmica de um jantar ou de um almoço com várias especialidades, cada uma na sua assoalhada, um terraço onde é possível ter uma happy hour com saxofone, com música ambiente, enfim, podemos proporcionar coisas também muito diversas, de forma a que as pessoas possam ter experiências diferentes. Outro local interessante é este, que abriu há pouco tempo e que pode ser utilizado também como local para eventos. Restaurantes com este magnífico ar junto à praia, ou mesmo no centro da cidade. Este é um dos mais novos, o Praia no Parque de Eduardo VII, muito perto, para quem conhece Lisboa, do Marquês de Pombal, dali da zona do Hotel Ritz, etc. Portanto, espaços que comprovam isto justamente que eu tinha acabado de dizer, nesta diversidade e na Lisboa virada um pouco mais para o trendy, para o moderno, para o atual. E se falarmos na combinação entre Porto e Lisboa, podemos também falar de uma combinação entre Lisboa e Algarve. Imaginemos que queremos começar em Lisboa e depois queremos fazer um contraste entre uma cidade, uma cultura, uma vivência mais urbana e depois contrastar justamente por uma experiência um pouco mais resort, mais praia e mais lazer, digamos assim. E essa zona é ideal, o Algarve para isso é ideal. O Algarve, como podem ver aqui, não é uma cidade, é uma região, é uma província. A capital é aqui Faro, que também tem aeroporto, e portanto aqui podemos fazer uma ligação via aérea, ou então continuar também de ônibus, e a distância é mais ou menos a mesma de 300 km, portanto Lisboa fica mais ou menos no centro, e todos estes nomes aqui que vêm aqui são praias, e portanto toda esta costa permite de facto a vivência deste areal imenso, com praias com
com falésias muito bonitas, enfim, portanto, é de facto uma ideia a trazer, fazer esta parte de 50-50, um pouco mais cultural e um pouco mais lazer aqui nesta zona do Algarve. O Algarve, tendo em conta toda a quantidade de praias, tem muita oferta hoteleira para variados gostos. Eu não vou falar aqui disso porque me parece aquilo que é mais fácil de se encontrar e, portanto, eu vou dizer que, e eu aqui tenho um erro, a influência, falta ali um U, é a região com maior influência árabe. Isto foi porque foi a última a ser reconquistada pelos cristãos. E, portanto, foi aqui que os árabes, os mouros, se concentraram durante mais tempo e, portanto, é essa influência árabe na arquitetura que se pode ver, por exemplo, nas chaminés, na decoração das chaminés, nos terraços no cimo das casas, que são aproveitados para fazer, para secar os cereais, as nozes, as amêndoas, etc., que fazem muito parte da gastronomia aqui da região do Algarve e, portanto, é uma zona também de reserva natural aqui na zona da Ria Formosa, vários campos de golfe, portanto, é de facto uma oferta muito mais de lazer do que propriamente cultural. Mas não deixa de ser uma oferta diversificada, porque ao mesmo tempo que temos as praias onde é possível fazer passeios de barco, catamarã, etc., etc., temos também um interior completamente diferente. E é isso que Portugal tem de mais engraçado e de mais rico, é de facto a variedade de ofertas e de culturas e de paisagem que aqui podemos encontrar num país tão pequeno. E, portanto, andando um pouquinho para dentro, afastando-nos da praia e para o interior, podemos construir aqui, por exemplo, um itinerário da Rota da Cortiça. Cortiça, que é, de facto, um dos produtos de mais exportação para o exterior. Portugal é um dos maiores, se não maior, produtor e exportador de cortiça e, portanto, a cortiça podemos ver como é que se começa a descascar, digamos assim, o sobreiro, que é a arva da cortiça, que só se descasca de 9 em 9 anos e, portanto, podemos depois visitar aqui a fábrica onde essa cortiça depois é transformada. Portanto, podemos construir aqui à volta da cortiça, à volta do licor de medronho, das amendoeiras, todo um programa que nos permite, de facto, conhecer um pouquinho mais da região. Podemos colocar, por exemplo, esta senhora que vemos aqui nos nossos programas, é uma senhora que faz os doces de maçapão em forma de fruta e, portanto, tudo é decorado minuciosamente e pintado assim à mão pelas artesãs e, portanto, é uma possibilidade, de facto, de conhecermos um outro Algarve que é muito, muito desconhecido para a maioria das pessoas. E, obviamente, que fazendo parte também um pouco deste desconhecido, para quem gosta um pouquinho mais de aventura, podemos propor para grupos um pouco pequenos ir à pesca por um dia. E a pesca é interessante porque é uma pesca da conquilha ou do ligueirão, que são moluscos que se escondem debaixo da areia. E é possível pescar em maré vazia, não é? Com uma determinada técnica que nós depois aprendemos. E então partimos nestes barquinhos, que são pequeninos, devidamente apetrechados na Ria Formosa e vamos de facto aprender como é que isto se faz. Normalmente isto é feito na maré vazia, como eu disse, que é normalmente ou de manhã ou exatamente ao final do dia e, portanto, é outra possibilidade para um passeio diferente, onde se pode também organizar uma prova de ostras com um vinho branco, enfim, dar aqui um pouquinho de sal e pimenta aos programas, de forma a dar-vos a conhecer um pouco daquilo que é menos conhecido. E, obviamente, que depois, continuando na parte de jantares e da gastronomia, também temos muita oferta, algo mais
enfim, mais históricos, como por exemplo o Castelo de Silves, que vimos aqui na foto, é possível fazer de facto um jantar ao ar livre, e também aqui o tempo ajuda bastante, porque de facto o Algarve tem uma quantidade de sol bastante considerável durante a maior parte do ano, e portanto é fácil fazer aqui, é fácil em termos de oferta, difícil em termos de logística, porque de facto o Castelo de Silves encontra-se no alto de uma montanha, uma colina, e portanto tudo tem que ser trazido um pouco os carros só sobem até a determinada altura e portanto o resto tem que ser trazido à mão, o que de facto dificulta um bocadinho o trabalho, mas que dá um prazer enorme quando no final chegamos a um cenário como este, em que as pessoas realmente passam aqui uma noite inesquecível. E depois temos outros restaurantes um pouco mais internacionais, mas que permitem uma oferta vasta e diversificada de jantares e de noites bastante agradáveis, como por exemplo este ainda com o Ivaristo, que se pode privatizar, onde se pode comer um ótimo peixe, umas ótimas ameijas à bolhão pato, não sei se toda a gente conhece, uma ótima cataplana, enfim, a gastronomia faz sempre parte das nossas experiências aqui em Portugal. E, portanto, dizia eu que combinar Lisboa e Algarve, e não falo no Porto porque a distância é maior, mas fazer, portanto, um Lisboa-Algarve é também uma possibilidade e uma possibilidade bastante agradável para quem nos visita. Adiantando assim um pouquinho ainda mais e descobrindo um destino que talvez seja mais desconhecido para vocês todos, será fazer um combinado Lisboa-Madeira, isto ou Porto-Madeira, também dá, porque existem voos que fazem a ligação entre o continente e a Ilha da Madeira. A Ilha da Madeira é uma ilha tropical e, portanto, com um clima muito temperado ao longo do ano e de todos os destinos que eu agora falei, é de facto aquele que tem um clima mais ameno durante todo o ano e mais constante. E a capital é o Funchal, e normalmente é aqui que nós ficamos. Portanto, um combinado de Lisboa, 3 noites, Madeira, 2 noites, ou se pudermos fazer 4 3 noites, enfim, é o suficiente para conhecermos aqui esta região, dominada justamente pela beleza paisagística. O Funchal vive do turismo e, portanto, tem uma enormíssima oferta hoteleira que está muito bem cuidada, não estraga a paisagem e, portanto, foi desenvolvendo o turismo de alguma forma sustentado, de forma a não impactar muito com a natureza. E, portanto, fazer uma visita de cidade, isso implica fazer uma visita ao mercado local, onde é um mercado muito colorido, onde se podem fazer provas, por exemplo, de vários tipos de maracujá. Pode-se fazer uma subida teleférica e depois descer nestes cestos que levam 2 ou 4 pessoas de cada vez. Pode-se provar a poncha no final desse passeio. Enfim, uma visita a passeios na natureza com as levadas. Levadas são estes canais de água onde se pode passear, ao longo dos quais se pode passear e fazer estas magníficas fotografias, usufruir desta magnífica paisagem que justamente é uma das mais-valias aqui do Funchal, ou da Madeira. E obviamente que, sendo uma ilha, um passeio de barco até, por exemplo, este é numa nau, a imitar uma nau antiga, que é a nau Santa Maria, pode-se chegar até, por exemplo, a Câmara de Lobos, este porto pescatório, dominado pelos barcos típicos. Foi aqui que nasceu, perto daqui, que nasceu o Cristiano Ronaldo, portanto, vive muito um pouquinho à sombra nos bares pequeninos do Porto, vê-se bem a influência do crack aqui na região, e onde podemos fazer um delicioso, mas mesmo muito bom almoço aqui no restaurante Vila de Peixe,
onde a oferta é de espetadas. Espetadas que pode ser de carne ou de peixe ou 50-50, ou seja, que são aqueles feitos em pau de louro, onde a carne é colocada, ou o peixe, e depois vai a grelhar. Essas espetadas vêm diretamente no espeto para a mesa e, enfim, é também um espetáculo gastronómico. Ainda na cidade, e como parte da cultura também da ilha, a Madeira é conhecida também pelo seu vinho, o vinho da Madeira. E temos a Madeira Wine Company também, lá está a influência dos ingleses em todo o comércio do vinho, não sei porquê, mas a verdade é que foram eles que foram impulsionando realmente o comércio, e aqui a Madeira Wine Company é um local onde se pode visitar, onde se pode perceber como é que o vinho aqui é armazenado, que se pode alugar para eventos, para jantares, em forma de buffet, em forma sentado, com várias animações. Portanto, é um espaço também muito central, mesmo no centro do Funchal, que permite, de facto, uma ida a pé assim, dos principais hotéis até lá e fazer, de facto, uma noite diferente. E depois temos restaurantes um pouco mais habituais, este é um deles, o Armazém do Sal, ou o restaurante da Nini Andrade Silva, este sim, um pouco mais diferente. É um centro de arte moderna. A Nini Andrade Silva é uma designer, nascida aqui no Funchal, muito conhecida, já ganhou vários prémios, tem vários hotéis decorados por ela, e portanto ela acabou por fazer aqui o seu centro de arte. E no topo deste centro de arte existe um restaurante com uma vista fantástica, e à noite a vista daqui é realmente um presépio, porque vê-se o Funchal todo iluminado, onde aparecem só as luzinhas das casas, e de facto é como se estivéssemos a ver um presépio. Isto no Natal é de facto muito bonito. Depois, saindo um pouquinho fora do Funchal, temos também estas quintas, já propriedades mais antigas, onde se podem fazer almoços, atividades ao ar livre, ateliês de poncha. Poncha é a aguardente local, feita com aguardente e depois sumo de fruta. Portanto, podemos organizar um passeio que se possa incluir também este tipo de atividades. E depois chegamos aos Açores, que eu vou abordar um pouquinho mais rápido. Eu acho que já estamos, não sei que horas são, mas já estamos aqui com a nossa apresentação bem alargada. Vou falar nos Açores. Os Açores é um arquipélago de 9 ilhas. Talvez para vocês seja o mais desconhecido e também talvez o mais difícil de vender ainda neste momento, porque as ligações entre o continente e a ilha de São Miguel, que é aquela que nós vendemos mais, porque é aquela que está mais desenvolvida a nível turístico, com a oferta maior, a oferta hoteleira e de restaurantes, e onde se pode assegurar uma qualidade de serviço inerente ao nosso setor de MAICE e incentivos, e portanto nós realmente baseamos em São Miguel. Mas como dizia, as ligações não são tão boas e portanto às vezes haverá realmente mais dificuldade em chegar até lá, mas não deixa de ser um produto muito interessante e que no futuro possa ser de facto mais divulgado. A nível europeu já o é, não é? Para países como os escandinavos ou a Alemanha, que procuram este tipo de turismo mais sustentável. Mas, enfim, para o Brasil talvez seja um pouquinho cedo ainda. Mas é uma região uma região muito religiosa, uma região de natureza muito bonita, uma região vulcânica, com lagoas justamente formadas dentro dos vulcões, onde domina também o basalto, esta pedra preta, o calcário e o basalto, esta pedra preta que aqui vimos e que também é característica, que se encontra também na Bahia e no Rio de Janeiro. Enfim, e portanto é uma zona onde a natureza é o privilégio, não é? E portanto aqui podem-se organizar várias experiências ao ar livre,
Pode-se organizar o cozido das furnas, ou seja, cada restaurante, cada família pode fazer aqui o seu cozido, ou seja, esta zona é a zona vulcânica e, portanto, são feitos buracos na terra, cada família ou cada restaurante terá o seu buraco numerado e que vem aqui, colocam o tacho com os ingredientes todos que fazem parte do cozido e colocam de manhã e vêm buscar lá a hora do almoço e aquilo é cozido com o calor da terra. E, portanto, isto é um espetáculo realmente que também faz parte daquilo que se pode vivenciar aqui nos Açores, nomeadamente em São Miguel. E, portanto, aquilo, como eu dizia, atividades mais ligadas com a natureza, com observação de baleias e golfinhos. E depois não deixa de ter, de facto, oferta de restauração e de hotéis à altura das nossas exigências, como o Casinho das Furnas, por exemplo, aquele restaurante atrás que nós vimos, ou eventualmente ainda este restaurante aqui também na zona das Furnas e na zona aqui na zona deste jardim botânico onde se situa também a Casa de Chá. Eu não gostaria de deixar de partilhar convosco, não sei se já viram, mas eu acho que é um vídeo muito bem feito pelo Turismo Portugal aqui pós-Covid-19 e que nos deixa um pouquinho na esperança de que as coisas possam voltar ao normal. Eu vou deixar agora o vídeo correr e depois volto aqui para me despedir de vocês e estar disponível para as vossas perguntas. It's time to stop. It's time to look out for each other in the distance. Time to stare humanity in the eyes. To take a break for the world. It's time to stop. Time to make a pause so we can play again. To think of everyone and meet no one. To reset, recenter, switch off, to move on. Time to change our little world. To calibrate the path of mankind. It's time to stop. We are meant to connect and we are stronger together. But separated, we are today more united than ever. And for now, our main strength is to be apart. It's time to stop. Nature, landscapes, beaches and monuments aren't going anywhere. They will still be there waiting for a better time to be lived. And we must do the same for a while. It's time to stop. The perfect time not to visit anything. Sometimes to rise is to stand still. It's time to stop. Stop and think of ourselves. Think of everyone else too. It's time to stop and refocus as a whole for all. It's time to understand and respect our times. Respect one another. The faster we stop, the sooner we will bond again. It's time to dream of those amazing days to come. For when those days arrive, we will say again. E pronto, era isto que eu gostava de partilhar convosco. Vimos aqui algumas das imagens ou das cidades ou das paisagens que eu mostrei ou tentei mostrar ao longo daqui da apresentação e espero que vocês consigam também ultrapassar da melhor maneira esta fase difícil que também estão vivendo. E estou aqui à disposição de alguém que queira fazer alguma pergunta. Estou disponível para
responder alguma dúvida, alguma questão, enfim, aquilo que eu puder ajudar, tudo bem. Estou aqui lendo aqui uma pergunta. Ora, a pergunta da Karen é de facto pertinente, embora neste momento nós estamos à espera de uma reabertura agora dos restaurantes. Os hotéis nunca fecharam, portanto, se fecharam foi por iniciativa deles. Estamos a ter a reabertura da segunda fase a partir de 18 de maio. Só assim que as coisas começarem a funcionar é que poderemos ver como é que se vai tudo processar. Nós estamos preparados para poder continuar a agendar aquilo que tínhamos cotado e programado para esse grupo. Mas, obviamente, que vamos ter que ter um pouquinho de tempo para perceber como é que tudo vai responder a esta nova realidade. E, portanto, isso fica na dúvida, sabendo que se houver alguma dúvida de como é que a situação ou de algum serviço que possa não estar de acordo com o standard desejado, nós somos os primeiros a alertar e entrar em contato convosco e tentar arranjar uma solução. Mas para nós, e da informação que temos recebido, nós vamos começar a pouco e pouco reabrindo e depois, à medida que vamos reabrindo, é que podemos ir analisando como é que a situação, de facto, vai ser retomada. Mas penso que em setembro a maior parte da oferta turística deverá estar a funcionar, aqueles que reabrirem e aqueles que tenham sobrevivido a tudo isto, não é? Não sei se respondi, se a Karen quer aqui fazer Este grupinho tem a facilidade de ser um grupo pequeno e, portanto, é muito mais fácil de gerir do que os grupos grandes, que neste momento é aquilo que é mais complicado, porque não sabemos quantas pessoas podemos pôr em cada restaurante, quantas pessoas é que podemos pôr nos autocarros, enfim, tudo isso é ainda um pouquinho indefinido e vamos ter que aguardar para perceber como é que as coisas se vão desenrolar. Mas nós vivemos do turismo e, portanto, de alguma maneira as coisas têm que recomeçar e têm que ir andando, obviamente com a segurança que isso nos exige. O nosso trabalho agora também em campo, quando tudo isto abrir, é revisitar tudo o que for abrindo para podermos continuar com a certeza de que o serviço que os fornecedores tinham se mantém e para estarmos seguros da nossa oferta, não é? E, portanto, isso será um papel fundamental que nós vamos ter o cuidado de ter, que vamos ter o cuidado de fazer para que possamos, de facto, oferecer qualidade e segurança. Obviamente que eu posso partilhar o link de YouTube sem problema, o Walter também tem. O vídeo é muito bonito, de facto, aqui para a Socorro. O vídeo é muito bonito, é muito feliz em termos de imagem, de conceito, é muito apelativo e, portanto, enfim, poderei partilhá-lo ou o Walter partilhar. Não podemos ter acesso como se deve definir a capacidade de carga de cada equipamento. Pois nós ainda não as temos, Socorro, não temos ainda a informação por parte do Governo, é um dos documentos que vai sair agora mais próximo, é justamente as regras de funcionamento dos espaços de restauração, de normas de circulação nos transportes, etc. Portanto, vamos estar atentos. Logo que estas informações saiam, seremos os primeiros a divulgá-lo e seremos os primeiros a começar a trabalhar nesse sentido
de informação. Eu estou com esperança que as coisas possam recomeçar com algum ânimo. Enfim, eu acho que vai começar um pouco primeiro com o mercado interno, depois talvez com o mercado europeu, e vamos ver como é que vai funcionar é importante que as companhias aéreas também façam o seu papel, não é? Porque sem voos ninguém chega cá, infelizmente. Nós estamos aqui no cantinho da Europa e, portanto, sem voos não acontece nada e, portanto, as ligações aéreas, obviamente, são fundamentais para que consigamos levantar de novo este estandarte, não é? do nosso métier. Mais uma vez, obrigada por terem estado connosco, obrigada por terem tido a paciência de me ouvir. Eu desejo a todos muita saúde e muita sorte no futuro próximo. Obrigada. Rita, muito obrigado pela apresentação. Espero que... bom, em Portugal acho que as coisas estão um pouco mais adiantadas. Vamos ver aqui no Brasil o que vai acontecer. No Brasil, na América do Sul em geral, e espero que conseguimos voltar o mais breve possível. Mais uma vez, desculpa, Rita, pode falar. Não, eu só ia dizer que depois partilhe então o vídeo com quem está interessado aqui. Queria mandar aqui um beijinho ao Hernan, muito paciente, esteve aqui a ouvir em português, não é? E obrigada mesmo por terem estado aqui conosco. Ok. Mais uma vez, gente, muito obrigado pela participação e vamos continuar trazendo informações para vocês enquanto estamos em casa e a ideia é trazer mais conteúdo, tá bom? Muito obrigado, até a próxima. Logo, logo vocês vão receber o nosso novo calendário de webinars, tá bom? Rita, de novo, um beijinho, muito obrigado. Tchau, obrigada. Tchau, beijinhos. Falamos, obrigada, tchau.